Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à sessão de abertura do ano judiciário e cerimônia solene de posse do Conselho Superior da Magistratura para o biênio 2016-2017. Convidamos para que componham o dispositivo de honra excelentíssimo professor José Renato Nalini, secretário de Estado da Educação, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no biênio 2014-2015. Excelentíssimo desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori, presidente do Tribunal de Justiça no biênio 2012-2013. Excelentíssimo desembargador Renato de Sales Abreu Filho, presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça e presidente da Academia Paulista de Magistrados. Excelentíssimo desembargador Ricardo Henri Marques Dipp, presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo desembargador Luiz Antônio de Godoy, presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, decano do Tribunal de Justiça. Convidamos para a composição da mesa dos trabalhos excelentíssimo doutor Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, que nesse ato representa também o presidente nacional da OAB. Excelentíssimo doutor Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Ademir de Carvalho Benedito, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Major Brigadeiro do Ar Marcelo Canitz Damasceno, comandante do 4º Comando Aéreo Regional. Vice-almirante Glauco Castilho Dall'Antônia, comandante do 8º Distrito Naval. Doutor Fernando Haddad, prefeito do município de São Paulo. Senador José Serra. Ministro do STJ, Paulo Dias de Moura Ribeiro, representando o presidente do Superior Tribunal de Justiça. Deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Doutor Márcio França, vice-governador do Estado de São Paulo e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Deputado federal Arnaldo Faria de Sá, representando o presidente da Câmara dos Deputados. Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Senhoras e senhores, é com grande honra que convidamos à mesa governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, presidente do STF do Conselho Nacional de Justiça, ministro Henrique Ricardo Lewandowski, e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti.
Convidamos os presentes a ouvirem o hino nacional brasileiro e o hino do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, executados pela primeira seção da Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob regência do primeiro sargento músico PM Ezequias Roberto. Boa tarde a todos, uma alegria estar aqui no nosso Tribunal de Justiça, nesse salão dos passos perdidos, onde, como diz o nosso querido poeta Paulo Bonfim, é nosso altar, nosso chão, nossa grei, onde sempre desfilam, com certeza, togas cobertas de glória, nossos queridos magistrados, que eu saúdo desde o início. Declaro então aberta esta sessão de abertura do ano judiciário
e cerimônia solene de posse do Conselho Superior da Magistratura para o biênio 2016-2017 e solicito ao mestre de cerimônias que decline o nome das autoridades presentes. Nós informamos que realizaremos a citação das autoridades em blocos entre os discursos dos oradores. Destacamos e agradecemos a presença do deputado federal Goulart, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça Arnaldo Rosepian Salles Lima Júnior, Bruno Ronquete de Castro e Carlos Eduardo Oliveira Dias, ministros do STJ Antônio Carlos Ferreira e Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin, general de brigada Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, chefe de Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, representando o comandante, desembargador federal Fábio Prieto de Souza, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, juiz Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desembargador Mário Deviene Ferraz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, Dr. Elival da Silva Ramos, procurador-geral do Estado de São Paulo, Dr. Rafael Vale Vernaschi, defensor público-geral do Estado de São Paulo, governador Luiz Antônio Fleury Filho, ministra Ellen Grace Northfleet, presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Fiesp, representando o presidente da Federação, ministro Massami Ueda, ministro Sidney Agostinho Benetti, ministro Walter de Almeida Guilherme, desembargador Aloísio de Toledo César, secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, Dr. Marcos Antônio Monteiro, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Dr. Alexandre de Moraes, secretário de Estado da Segurança Pública, Dr. Lorival Gomes, secretário de Estado da Administração Penitenciária, Dra. Patrícia Faga Iglesias Lemos, secretária de Estado do Meio Ambiente, deputado Duarte Nogueira, secretário de Estado de Logística e Transportes, e os deputados estaduais Ângelo Perugini, Barros Munhoz, Campos Machado, Itamar Borges, Ramalho da Construção, Vaz de Lima e delegado Olim. Senhoras e senhores, é com grande honra que anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador Ricardo Henri Marques Dipp, orador em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor ministro, presidente do Egrégio do Supremo Tribunal Federal, Henrique Lewandowski. Excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Senhor deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de nosso Estado. Senhor deputado federal Arnaldo Faria de Sá, representando o presidente da Câmara dos Deputados. Em nome de vossas excelências e do excelentíssimo senhor desembargador, meu estimado amigo Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, digno presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em todos esses nomes peço licença para saudar a todas as autoridades aqui presentes, incluídas as já listadas e as que virão a anunciar-se pelo cerimonial da Corte. Senhores e senhoras, 150 anos, quase isto, quase 150 anos tem o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, é dizer, 1 século e meio de uma história de tantos magistrados e servidores a quem devemos gratíssima reverência e de cujas boas realizações sempre somos e havemos de ser fiéis depositários. Emprestando-se aqui uma célebre imagem pascaliana, tem sido esse tribunal, qual um homem que aprende sempre e não morre nunca. Nossa experiência centenária e meia, experiência de exemplares lições vividas e ainda vívidas de nossos maiores, alicerça a reafirmação perseverante dos objetivos de justiça e da devoção aos esforços de que nos temos munido para saber enfrentar com eficácia e eficiência a muito difícil missão de ser juiz, e que ainda agora, talvez mais do que nunca, é árdua e extensa e complexa e premida por graves circunstâncias externas. Os juízes somos uma função da comunidade, somos o último penhor humano das liberdades concretas de todo o povo. Os interesses confiados à magistratura, exatamente por isso que na vida política, entregues em derradeiro às suas mãos, são a causa por que se impõe observar
um grave respeito à independência judicial. Respondemos diretamente à lei e ao direito, porque somos a custódia final dos interesses comunitários. E é por sermos função da comunidade que não nos configuramos ao modo de uma função de governo. Disso nos advém o desconforto de que muitos não compreendam inteiramente o quase sagrado de nossa missão e o fundamental relevo político de uma independência concreta e histórica, concorrente com o engrandecimento, muitas vezes apenas retórico, da mera proclamação de uma independência institucional abstrata e idealista, que tem levado em muitos países a tomar-se o judiciário por organismo da administração pública e a consequente burocratização de seus juízes. Quer, entretanto, a independência profissional dos magistrados, correspondendo aos direitos pessoais resultantes da função judiciária. Quer, mais além, a independência institucional da magistratura, é dizer, a do Poder Judiciário enquanto instituição, são elas, ambas, derivadas de uma independência maior. São secundárias, as duas, da independência judicial por antonomasia, que diz respeito à liberdade jurídica de cada juiz, em sua ordine et secundum ius, determinar o direito do caso conforme sua ciência e consciência reta. Sempre nisto suposto, sejam juízes observantes da lei natural e da lei positiva, sem ceder à tentação de ideologias de turno que convertem a consciência em suposta norma objetiva de agir. Lembremos-nos neste capítulo da secular advertência ciceroniana de que a autoridade que se aparta da lei, nisto não tem valor de autoridade. É esta independência funcional a que se afeiçoa a potestade judiciária, qual seja, a de exercer a jurisdição livremente, segundo as leis, de modo que se configure por ser uma liberdade de todos e de cada um dos juízes para satisfazer o bem comum. Num quadro de crise de identidade quase universal das funções da magistratura, cabe dizer quanto a nós, senhor presidente, que o gigantismo do Tribunal de Justiça de São Paulo, fruto em larga medida da menos prudente unificação, em fins de 2004, de nossas cortes de alçada, tornou-nos quantitativamente o maior Tribunal de Justiça do mundo, num desmedido de proporções a que se atraiu, para mais, o demandismo, de algum modo estimulado pela normativa em vigor e que corresponde a uma situação de dramático déficit da virtude e da concórdia política. Nada obstante as origens exteriores da maior parte de nossas dificuldades atuais, estamos vencendo o embate contra a quantidade excessiva de processos, e vencendo-o sem prejuízo de preservar, como não poderia deixar de ser, a substância de nossa missão jurisdicional e o inteiro respeito à independência da potestade de cada um de nossos juízes. A despeito da contemporânea tendência obsedante pela quantidade e pelo tempo que passa, quantidade e tempo, que são categorias acidentais, nosso Tribunal de Justiça tem primado por manter sua vocação substantiva, qual seja a de declarar o direito, dar a cada um o que é seu. Temos vitoriado sobre o vultoso volume de processos, sem que nos convertamos, porém, e indevidamente, numa fábrica de decisões estereotípicas. E temos também procurado vencer, com empenho, a premência do tempo que corre, sem ceder a obsessões cronométricas, nem estimular a temeridade de sentenças céleres que antes não prefiram ser justas. Porque nossa finalidade é o suum quic tribuere, é dar a cada um o que é seu, e mais que o pudermos em quantidade, o mais que o pudermos com rapidez, mas sempre com a condição essencial, com o suposto indeclinável, de que queiramos ser sempre justos, porque é para repartir justiça que existimos há quase 150 anos. É para repartir justiça e não só para vencer dados estatísticos. É para repartir justiça e não apenas para superar metas de brevidade. É para repartir justiça e não para estimular não importa quais gêneros de conciliações, porque a paz é efeito indireto da justiça e não há verdadeira paz social possível numa conciliação avessa da intenção moral de concórdia. É para repartir justiça. É para isso que existimos faz quase 150 anos. É para isso que exercitamos e custodiamos fielmente a independência de nossa potestade jurisdicional,
garantia indeclinável das liberdades concretas e históricas de nosso povo. Senhor Presidente, nossa pátria interior, moldada por um século e meio quase de uma história de fulgurante valor intelectual e moral. Esta nossa pátria interior de magistrados nutre-se e vivifica-se pelo amor ao direito. Admirável e misteriosa graça parece perpassar as gerações de tantos juízes deste tribunal, de modo que lhes tem incutido na alma, com invariável força, a permanência do amor pela justiça, a perseverança em buscar a verdade, a constância em distribuir o bem jurídico. O grandioso desafio de agora é que, em meio a muitos e conhecidos obstáculos, possa nosso Tribunal de Justiça, sob a prudente liderança de Vossa Excelência, progredir na continuidade, desenvolver-se na linha de sua permanência histórica já consagrada, porque é solidando na fidelidade ao melhor de seu passado, é ancorando-se nos pilares de sua provada e bem-sucedida experiência histórica, que nossa nau da justiça, em vez de aventurar-se sem rumo, vagueando ao sabor de ventos e tempestades, poderá aportar segura na consecução do bem comum. Esta é a grande novidade de agora. Olhar o que aprendemos do passado para poder verdadeiramente progredir e assim cuidar prudentemente do futuro. Que grandes perspectivas, que grandiosa missão. A seu comando, senhor presidente, e sob a vontade de Deus. Muito obrigado. Destacamos e agradecemos a presença do deputado Rodrigo Garcia, secretário de Estado da Habitação, conselheiro Roberto Braguin, presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, desembargador Carlos Teixeira Leite Filho, representando a Corregedora Nacional de Justiça, desembargador Fernando Antônio Maia da Cunha, diretor da Escola Paulista da Magistratura, desembargadora Maria Cristina Zucchi, diretora da Associação Internacional de Mulheres Juízas para América Latina e Caribe, desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Estado de São Paulo, desembargador Heraldo de Oliveira Silva, presidente da Magiscred, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados, juiz auditor Júlio César da Silva Fagundes, diretor da Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União, representando o seu presidente, juiz Ricardo Braga Monserrat, representando o presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, desembargador Mohamed Amaro, ouvidor do Tribunal de Justiça, procurador de Justiça Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, e doutor Youssef Abul Chaim, delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do doutor Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que falará pela advocacia. Boa tarde a todos. Autoridades presentes, permitam cumprimentar a todas, nas pessoas do excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, presidente da nossa Suprema Corte, do nosso governador do Estado de São Paulo, governador Geraldo Alckmin, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nosso querido deputado Capês, e do nosso presidente dessa Corte, o excelentíssimo senhor desembargador Paulo Dimas de Beres Mascaretti. Senhoras e senhores, meus colegas advogados, advogadas, com muita honra, e em nome de 350 mil advogados paulistas, participo desse ato de abertura do ano judiciário e posse solene do Conselho Superior da Magistratura, em um ano notadamente especial, pelos desafios que serão colocados à frente de todos os brasileiros, mas notadamente à frente dos operadores da justiça. A chegada de um novo ano sempre representa a renovação de forças e de esperança que alcançaremos nós, integrantes do sistema de justiça, êxito na tarefa que nós propusemos a realizar quando decidimos destinar as nossas vidas à administração da justiça. Autoridades presentes, senhoras e senhores, quero destacar a cordialidade, o respeito e a confiança que ao longo dos 2 últimos anos balizaram as relações entre essa Corte e a nossa OAB de São Paulo. Ressalta a figura humanística, que é o desembargador José Renato Nalini. Mantivemos canais abertos que contribuíram para reforçar a relação entre a OAB de São Paulo e este egrégio Tribunal de Justiça.
Quero agradecer a Vossa Excelência e aos integrantes do anterior Conselho Superior da Magistratura pela forma sempre serena e respeitosa com que dirigiram essa corte e que permitiram, dentre outros avanços, que a Advocacia Paulista tivesse pela primeira vez reconhecido o seu direito a férias. Permitam-me também abrir um agradecimento especial ao chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, o Procurador-Geral, Dr. Márcio Elia Rosa, que tem próximo o encerramento de sua gestão, pela sua sempre grande disposição em construir estreita articulação com o corpo da Advocacia Paulista, pautado apenas no interesse público de servir à sociedade. Receba, caro procurador, os nossos efusivos e sinceros agradecimentos pela parceria alicerçada no respeito mútuo entre nossas instituições. Senhor presidente, desembargador Paulo Dimas, temos absoluta certeza de que o ambiente de diálogo saudável continuará a imperar nessa corte, por conhecermos o porte e a grandeza de Vossa Excelência, que a par de sua larga experiência na administração da justiça, abre veredas de simpatia em todos os espaços da justiça e do direito. Tenho a honra de conhecer Vossa Excelência desde os tempos do combativo dirigente da nossa Pamages, atualmente dirigida com tanto brilho pelo magistrado Jaime Martins. Posso eu testemunhar a defesa veemente que já à época promovia dos interesses da justiça bandeirante, notadamente quando lutava no Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa pelos recursos indispensáveis para o desenvolvimento adequado das atividades do Poder Judiciário. Vossa Excelência já se apresentava como líder democrata, participando de ações conjuntas com o Ministério Público e com a OAB, na busca de uma justiça mais próxima dos anseios da nossa sociedade. Por isso sabemos que, pelas mãos de Vossa Excelência e de todos os integrantes do Conselho Superior da Magistratura que ora tomam posse, a quem saúdo e cumprimento, continuaremos a trabalhar conjuntamente para superar os desafios que enfrentamos nessa quadra tão especial da vida brasileira. E já destaco o desafio que teremos nos próximos dias, com o início da vigência do novo Código de Processo Civil, que esperamos será um instrumento potente para a promoção da justiça com qualidade e velocidade adequados aos anseios da sociedade. Senhoras e senhores, temos clara a responsabilidade do sistema de justiça nos tempos atuais. Sabemos a necessidade de atender a essa demanda gigantesca de cidadania, que busca nas lides forenses a afirmação e o respeito dos seus direitos, em um movimento que compreendemos como demonstração de maturidade social, representada pelo maior período democrático da história republicana no nosso país. Mas temos certo também que a nação inteira volta as suas esperanças à nossa justiça, para enfrentamento e eliminação desse mal odioso que tanto prejuízo econômico e social traz ao país, que é a corrupção. Tenho constantemente afirmado e reafirmado que será aqui, nesse ambiente, a partir de investigações isentas, de denúncias promovidas com qualidade técnica, com respeito aos princípios constitucionais, notadamente o devido processo legal, da presunção de inocência, da ampla defesa, e atendendo ao tempo razoável do processo, que é fixado como direito do cidadão pela Constituição, que se fará a justiça que a sociedade espera. Não aquela justiça extremamente morosa, nem a justiça que, para dar uma resposta rápida à sociedade, atropela preceitos constitucionais e legais, muito menos a justiça midiática, que busca nos holofortes saciar vaidades pessoais, mas a justiça verdadeira, que absolve inocentes e condena, nos exatos termos da lei, esses criminosos que nada respeitam, que se apropriam dos espaços dos recursos públicos para a satisfação de interesses inconfessáveis. Excelentíssimo presidente, senhoras e senhores desembargadores, estamos chegando ao fim de um ciclo. Por toda parte houve-se o clamor social exigindo mudanças, avanços, asepsia na vida política. Não há como continuar a assistir à parceria entre corruptos e corruptores e às despudoradas negociações que procuram fatiar a República. Mas tenho fé de que o país encontrará o seu caminho. O Brasil está sendo passado a limpo. Esse fato há de ser reconhecido por todos aqueles que aspiram ver uma nação parada no império das leis, da justiça e nos valores fundamentais da democracia. Urge consolidar o Estado democrático de direito. O momento se apresenta propício
para resgatarmos valores e virtudes próprios do nosso povo: dignidade, civismo, orgulho pátrio, decência, honestidade, a excelência do caráter. A minha palavra é de confiança no amanhã. Sou um crente na força da nossa nação. Creio nos potenciais do nosso território continental, nos valores que formam o caráter do nosso povo e na força das nossas instituições. Vislumbro horizontes plasmados pelos ideários do Estado Democrático de Direito, acesso de todos à justiça, consolidação dos direitos individuais e coletivos, fortalecimentos da cidadania, reforma em profundidade dos costumes políticos. Acredito firmemente que saberemos fazer prevalecer os valores republicanos esculpidos na nossa lei maior: moralidade, publicidade, legalidade e eficiência na gestão pública. Nossa inspiração maior, a luz que ilumina os caminhos da advocacia, é a construção e consolidação da cidadania. Muito obrigado. Nós destacamos e agradecemos a presença do professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, professor Aloísio Vilarino dos Santos, representando o reitor da Universidade de São Paulo, USP, professor José Rogério Cruz Tucci, diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Dr. Robinson Barreirinhas, secretário municipal dos Negócios Jurídicos, senador Eduardo Suplicy, secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Dr. José Horácio Raufeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, conselheiro federal da OAB e presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Dr. Paulo Henrique dos Santos Lucon, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Dr. Arildo de Oliveira de Paula, presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, Dr. Fernando Brandão Whittaker, vice-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, representando o seu presidente, Dr. Doutora Monete Hipólito Serra, presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. Dr. José Carlos Alves, presidente do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Seção São Paulo. Dr. Rogério Portugal Bacelar, vice-presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, representando o seu presidente. Dr. Zacarias Pagnanelli, diretor de Relações Institucionais da Rede Record, representando o seu presidente. Dr. Sérgio Renaud, diretor-presidente do Instituto Inovari. Dr. Carlos Araújo, presidente da Comissão de Advocacia Corporativa da OAB. Dr. Antônio Penteado Mendonça, secretário-geral da Academia Paulista de Letras, representando o seu presidente. E poeta Paulo Bonfim, decano da Academia Paulista de Letras. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que falará pelo Ministério Público. Excelentíssimo Ministro Henrique Ricardo Lewandowski, eminente presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, excelentíssimo Governador Geraldo Alckmin, excelentíssimo presidente, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, meu colega Fernando Capês, senador José Serra, senador da República, ex-governador, excelentíssimo doutor Arnaldo Faria de Sá, eminente deputado federal que representa a Câmara dos Deputados, prefeito Fernando Haddad, estimado presidente Marcos da Costa, muito obrigado pela generosidade das suas palavras, fruto tão somente desse seu coração imenso e dessa mania de enxergar atributos em quem não ostenta. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e a toda a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Eminentíssimo, reverendíssimo Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, em cuja pessoa peço licença para saudar todas as pessoas aqui presentes, magistrados, desembargadores, juízes de direitos, meus colegas promotores de justiça, procuradores, serventuários da justiça, e que as bênçãos dos céus estejam sempre iluminando a nossa vida pessoal e nossa carreira. Meu estimado Corregedor-Geral do Ministério Público, Paulo Afonso Garrido de Paula, minhas senhoras e meus senhores. Na abertura do ano judiciário, solenidade que também marca o início de uma nova gestão do Poder Judiciário paulista, tenho a honra de expressar ao eminente presidente desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti
ao eminente Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, ao vice-presidente, desembargador Ademir de Carvalho Benedito, e aos membros do Conselho Superior, desembargadores Ricardo Dipp, digníssimo presidente da Seção de Direito Público, Luiz Antônio de Godoy, presidente da Seção de Direito Privado, Renato de Salles Abreu Filho, presidente da Seção de Direito Criminal, os votos do Ministério Público Paulista, de que tenham todos um profícuo mandato, alcançando no tempo certo todos os objetivos que tenham ou venham a estabelecer em favor da justiça e do povo paulista, a exemplo do mandato que se encerrou recentemente e que tinha à frente o desembargador José Renato Nalini. A cerimônia, no entanto, detém, na minha compreensão, uma natureza política que carece seja reafirmada. Trata-se da renovação de compromisso de todos nós, integrantes do sistema de justiça. Compromissos de bem servir as causas do direito e da justiça, de nos conservarmos senhores das nossas graves responsabilidades e portadores dignos da esperança dos que anseiam por justiça na sua mais sublime acepção. Em tempos conturbados, como os atuais, de instabilidades de toda ordem, tem-se reafirmada e realçada a indispensabilidade de todas as instituições democráticas, como a nossa advocacia pública e privada e o próprio Ministério Público, e ainda mais reforçada a atuação serena dos poderes do Estado, sempre no arranjo imposto pelo sistema constitucional. Em tempos como os atuais, nos quais alguns parecem sugerir a instalação de crises sem solução, mercadores de desesperança, há também o nosso papel de portadores da esperança, veiculadores do otimismo, da crença de que a aposta no funcionamento correto da justiça sempre haverá de ser a única aposta legítima e capaz de solver grande parte das mazelas que alimentam as injustiças, sobretudo as injustiças sociais. Estamos às vésperas da eficácia de um novo processo civil, estamos ainda às turras com o velho processo penal e assistimos, por vezes, com assombro, às inovações legislativas incapazes de produzir os melhores resultados. Pois bem, pois que saibamos sempre fazer desse aparato legislativo, desse arranjo normativo, meio e instrumento de cumprimento do nosso papel, desses nossos deveres, seja porque assim tradicionalmente o é, seja porque assim melhor consulta a nossa própria consciência. O Judiciário paulista honra o seu povo e a sua sociedade. A advocacia pública e privada fornece os melhores exemplos. E o Ministério Público é humilde o suficiente para saber que somente a atuação proativa e cooperada será capaz de nos conduzir a um ano judiciário ainda melhor. Pois que assim seja e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, presidente empossando do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sua esposa, doutora Vanessa, sua amável sogra, dona Roseli, excelentíssimo ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Henrique Ricardo Lewandowski, e sua esposa, doutora Yara, em nome de quem saúdo todas as autoridades judiciárias, todos os magistrados aqui presentes. Sua Excelência, Governador Geraldo Alckmin, em nome de quem saúdo todas as autoridades do Executivo Estadual aqui presentes. Eminente Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, representando aqui a Câmara dos Deputados, em nome de quem saúdo todos os deputados federais aqui presentes. Sua Excelência, Senador José Serra, em nome de quem saúdo todos os senadores do Congresso Nacional.
Excelentíssimo prefeito do município de São Paulo, Fernando Haddad, em nome de quem saúdo todas as autoridades municipais aqui presentes. Sua Excelência, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em nome de quem saúdo todos os representantes do Ministério Público. Eminente Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, que aqui representa mais de 1/3 de todos os advogados do Brasil. Uma honra a sua presença sempre em todos os eventos da Justiça. Meus colegas deputados estaduais, saúdo os aqui presentes, na pessoa dos ex-presidentes, José Antônio Barros Munhoz, José Carlos Vaz de Lima, e do deputado Campos Machado, que é o presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Advocacia. E reverendíssimo arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer, em nome de quem saúdo e peço bênçãos a todas as pessoas que aqui compareceram. Na data de hoje, celebramos a abertura de mais um ano judiciário. A primeira, inaugurada há mais de 140 anos, pelo desembargador Tristão de Alencar Araripe, ainda sem imaginar que pertenceria ao maior tribunal do mundo. Tal grandeza constitui a marca não apenas da estrutura desse tribunal, mas também do caráter de seus quadros, magistrados e servidores, que ora confiam à nova cúpula eleita a tarefa de aprimorar ainda mais o serviço judiciário de milhões de jurisdicionados. Se é certo que a perspectiva de aprimoramento da prestação jurisdicional resvala em dificuldades e restrições de ordem orçamentária, por outro lado, tal necessidade impõe a todos, como o Tribunal de Justiça é um grande exemplo, dar mostras de austeridade e comportamento republicano. Na data de hoje, em que se completam os primeiros 11 meses na condução dos trabalhos do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, com a legitimidade do voto de mais de 300 mil paulistas e da ampla maioria do Parlamento, podemos nós, deputados, iniciarmos a gestão sob 2 pilares fundamentais: austeridade e eficiência. Na condução dos trabalhos legislativos, vale destacar a realização de 340 sessões plenárias, 381 reuniões e audiências públicas, bem como a apresentação de 1.623 projetos de lei, 2.610 indicações, 271 requerimentos de informação. Foram ao todo aprovados 92 projetos de lei, 22 projetos de lei complementar, 3 propostas de emenda constitucional, 746 vetos mantidos e 17 rejeitados. Do total de proposições pelo plenário, foram 40 projetos do Poder Executivo, 3 do Ministério Público, 2 do Tribunal de Contas, e com merecido destaque à Justiça Paulista, já foram aprovados, mercê de uma atuação importante do então presidente da Associação Paulista de Magistrados, Paulo Dimas Mascaretti, e do nosso então presidente José Renato Nalini, 6 projetos importantes do Tribunal de Justiça que lá se encontravam. Na gestão administrativa da Assembleia, uma rígida posição na negociação de contratos, de um total de 39 milhões de reais, reservados no orçamento para aquisição de bens e serviços, foi obtida uma economia em 11 meses equivalente a 18 milhões de reais, ou seja, 45% do total. Nesse mesmo período foram oferidas receitas na ordem de 23 milhões e meio de reais, por meio das concessões de espaço a título oneroso, venda de veículos e gestão de folha de pagamento. Todo o montante revertido ao Fundo Especial de Despesas da Assembleia. Com a economia obtida e a renegociação de contratos para aquisição de bens e serviços, houve um saldo positivo de 41 milhões e 250 mil reais em prol do erário paulista. Tal permitiu que a Assembleia não solicitasse suplementação de verba de 70 milhões e restituísse 16 milhões e 800 mil reais ao Poder Executivo. Esses dados servem para demonstrar
as possibilidades de superação das adversidades e a confiabilidade das instituições. E é então, com imenso apreço que carrego em meu coração pela Justiça Paulista, ao longo dos mais de 30 anos de vida pública, iniciados no Tribunal de Justiça com enorme orgulho no cargo de escrevente, seja no campo jurídico, seja no campo acadêmico e agora no campo político, com a certeza de que este, o maior tribunal do mundo, hoje representa uma referência ímpar em eficiência, serenidade e qualidade de prestação jurisdicional. E é por isso que gostaria de desejar a todos, e em especial aos magistrados que integram a Justiça Paulista, na pessoa do excelentíssimo presidente desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, juiz de carreira, membro do Ministério Público concursado, eminente professor, os mais efusivos auspícios. Nenhuma outra função do Estado é tão nobre quanto a tarefa de distribuir justiça, dando a cada um o que é seu. Por esta razão, presidente Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, conte sempre com a Assembleia Legislativa. O que é importante para a justiça é essencial para a sociedade. Que Deus possa sempre abençoar aqueles que recebem a divina tarefa de distribuir justiça e aplicá-la sempre com a preocupação em buscar o bem comum. Muito obrigado. Nós destacamos e agradecemos a presença do excelentíssimo desembargador Dirceu de Mello, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no biênio 98-99. Senhoras e senhores, é com grande honra que anunciamos a palavra do excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, sua esposa, a doutora Yara, o desembargador Paulo Dimas Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, sua esposa, a doutora Vanessa Mascaretti, Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo metropolitano, vice-governador Márcio França, deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado, senador da República José Serra, deputado federal Arnaldo Faria de Sá, representando a Câmara dos Deputados, ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, representando o Superior Tribunal de Justiça, prefeito da capital, Fernando Haddad, Dr. Márcio Elias Rosa, procurador-geral de Justiça do Estado, Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB. Quero saudar aqui o novo Conselho da Justiça, Superior de Justiça aqui do Tribunal, amigas e amigos. Permitam-me a palavra de cumprimentos ao Dr. José Renato Nalini e a todos os ex-presidentes do Tribunal, em especial o Dr. Nalini, pelo brilhante trabalho feito ao longo do seu período e que agora nos honra com sua presença no secretariado do nosso Estado. Quero, nesta abertura do ano judiciário e da posse do Conselho Superior do Tribunal de Justiça, da Magistratura, destacar aqui grandes avanços, ministro Lewandowski. A audiência de custódia, implantada em toda a capital, uma cidade de 12 milhões de pessoas, onde o preso é apresentado nas primeiras 24 horas. E agora, em parceria com o presidente do tribunal, estamos viabilizando prédios e oportunidades também para o interior do nosso Estado. Quero também destacar que até o meio do ano nós vamos ter o inquérito policial, todo ele informatizado. Como o tribunal caminha no projeto 100% digital, então com todo o inquérito policial eletrônico, nós vamos ganhar muito em tempo, celeridade, economia e melhorar e avançar ainda mais a segurança pública do nosso Estado. Queria destacar também 2 projetos de lei que levamos ao Congresso Nacional para fortalecer a federação.
permitindo, como prevê a Constituição brasileira, o artigo 22, delegar à Assembleia Legislativa, ao Judiciário Paulista, ao Ministério Público, à OAB, elaborarmos por lei estadual a fase pré-processual e pontos da execução da pena. Seria uma descentralização muito positiva em benefício da segurança do nosso Estado. Queria também destacar, Dr. Paulo Dimas, a nossa total parceria para as teleaudiências, que a gente poderá, garantindo amplo direito de defesa, fazer uma grande economia e liberar muitos policiais que fazem essa proteção policial no transporte de presos para as audiências. E quero também aqui destacar as 141 SEJUSCs, e uma coisa fantástica, na fase pré-processual, 82 mil acordos, e na fase processual, 55 mil acordos, evitando uma grande judicialização. Quero saudar aqui o Dr. Paulo Dimas. Rui Barbosa dizia que a autoridade da justiça é moral e sustenta-se pela moralidade das suas decisões. Esta é a casa que todos nós, paulistas e brasileiros, admiramos e respeitamos, por ser extremamente fidedigna a estes princípios. E uma casa de grandes juristas. A Suprema Corte sempre tem um desembargador desta casa para servir ao país, como o presidente Ricardo Lewandowski. Dr. Paulo Dimas, grande líder da magistratura paulista e brasileira. Tenho certeza que com o Conselho Superior da Magistratura e com a participação de toda a nossa justiça, fará um grande trabalho. Conte conosco. Nós informamos que os excelentíssimos desembargadores, empossados nos cargos do Conselho Superior da Magistratura, receberão os cumprimentos dos membros da mesa e após dos demais convidados dentro do salão do júri. Nós solicitamos, portanto, que ao final da solenidade os senhores formem uma fila pela entrada esquerda do salão do júri, onde os senhores poderão cumprimentar os membros do Conselho Superior da Magistratura. Senhoras e senhores, retoma a palavra o excelentíssimo desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ministro Henrique Ricardo Lewandowski, saúdo Vossa Excelência, que é oriundo do nosso tribunal e hoje comanda todo o judiciário brasileiro e também o nosso Conselho Nacional de Justiça. Muito prazer tê-lo aqui, fico muito honrado neste momento, estar assumindo o Tribunal de Justiça, no momento em que Vossa Excelência preside o Supremo Tribunal Federal, nós que aqui em São Paulo, juntos, defendemos muito a bandeira do judiciário forte e independente em defesa da cidadania. Parabéns, muito obrigado por estar presente aqui. Quero também cumprimentar o ministro Dias Toffoli, que teve que nos deixar, esteve aqui dando um abraço a todos, é o nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Querido doutor Geraldo Alckmin, nosso governador, dizendo a nossa alegria também estar aqui e tomando posse com a vossa presença. Querido dom Odilo Pedro Scherer, que as bênçãos de Vossa Excelência, intercedendo junto ao Pai, proteja todos os magistrados de São Paulo, membros do Ministério Público, advogados, todos aqueles que estão operando o direito para que a justiça se faça aqui na terra, em parceria, né, vamos colocar assim, com a justiça divina. Deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que representa o presidente da Câmara, nosso parceiro e defensor do judiciário no Congresso Nacional. Querido doutor Márcio França, vice-governador, secretário de Desenvolvimento Econômico, deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia, que também é um grande parceiro da magistratura e da justiça no Parlamento paulista, e querido ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro,
quase xará, meu colega de concurso, um colega brilhante que foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça e aqui representa o nosso querido presidente Francisco Falcão. Querido desembargador Ivan Ricardo Garizo Sartori, presidente do Tribunal de Justiça no biênio 2012-2013, aqui presente, que também realizou um grande trabalho na magistratura, queridíssimo professor José Renato Nalini, meu antecessor, magistrado celebrado, premiado e um grande pensador da nossa justiça. Prazer tê-lo aqui, agora também como secretário de Estado da Educação, uma tarefa extremamente desafiadora. Querido desembargador Dirceu de Mello, presidente do Tribunal de Justiça no biênio 98-99, que felicidade, que alegria vê-lo. Vossa Excelência, que foi sempre um visionário do judiciário, um homem idealista, um homem sonhador de um judiciário forte e independente. É um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui. Senador José Serra, prazer em revê-lo. Lembro de Vossa Excelência no dia em que tomei posse como presidente da Pamages, em 2010. Vossa Excelência era nosso governador, esteve presente lá na Sala São Paulo para homenagear a nossa justiça. Prazer em tê-lo aqui. Doutor Fernando Haddad, nosso prefeito de São Paulo, temos aí realizado algumas parcerias e vamos aprofundá-las, né? Vamos trabalhar juntos para que a nossa cidade floresça e tenha uma justiça também à altura do seu povo. Vice-almirante Glauco Castilho Dalla Antônia, comandante do 3º Distrito Naval, prazer em tê-lo aqui conosco, né? Nós tivemos já alguns contatos, é uma grande honra tê-lo aqui. Major Brigadeiro do Ar Marcelo Canites Damasceno, comandante do 4º Comando Aéreo Regional, estivemos recentemente lá participando de uma solenidade e temos certeza que faremos juntos várias parcerias. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Mário De Viene, o corregedor e vice-presidente eleitoral, desembargador Calduro Padim, parabenizá-los pela posse hoje. Tivemos lá no TRE uma posse muito prestigiada, muito aguardada e muito saudada, né? Porque afinal de contas estamos em ano eleitoral e precisamos muito que a nossa justiça, com homens como Vossas Excelências à frente, venha aí mostrar a sua pujança, a sua independência e toda a sua competência. Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral da Justiça, 4 anos de trabalho à frente do Ministério Público que vão se completando, mas Vossa Excelência sai com a missão cumprida e com pleno êxito. Dr. Marcos da Costa, nosso presidente da OAB, Seção São Paulo, agora com seu mandato renovado, mais 3 anos, né? Vossa Excelência estará à frente da OAB. Eu posso dizer que Vossa Excelência é um homem dedicado, um batalhador, um homem que dispensa qualquer referência pela sua coragem, pelo seu entusiasmo, né? Pela sua força. Seja sempre muito feliz no comando da nossa OAB. Prezados colegas do Conselho Superior da Magistratura, aos quais me referirei adiante, queridos desembargadores que estão aqui presentes, vejo a grande quantidade de colegas que nos confiaram o seu voto e nós vamos pretender retribuir com muito empenho, com muita dedicação. Nossos juízes de 1º grau que estão ali na trincheira, trabalhando diuturnamente por uma justiça melhor, arriscando a própria vida. Estamos aqui no Tribunal de Justiça, né, desembargador Manuel Calças, demais colegas do Conselho, desembargador Ademir, estamos aqui para trabalhar prioritariamente também para que o nosso 1º grau tenha toda a atenção e possa cada vez mais ser qualificado. Queridos defensores públicos, que o Dr. Rafael está aqui presente, com quem vamos desenvolver com certeza diversas parcerias, queridos membros do Ministério Público, presidentes das associações, nosso colega Jaime, presidente da Pamages, nossa querida Pamages, com certeza Vossa Excelência continuará dando todo o respaldo a esse tribunal para nós avançarmos na nossa administração de justiça, demais autoridades civis e militares, advogados, familiares, nossos queridos servidores da justiça, tão valorosos e comprometidos, senhoras e senhores. Há uma forte tendência na atualidade de difundir a ideia de que nada funciona bem nesse país, que a corrupção está arraigada em todas as nossas instituições e que há má intenção em todas as iniciativas dos nossos agentes políticos e públicos quando buscam vencer o imobilismo. Isso nos leva simplesmente a fulminar a esperança da nossa sociedade e principalmente dos nossos jovens
induzindo-os muitas vezes a abandonar ideias e objetivos transformadores e inovadores. O mundo marginal ganha dimensão justamente quando sentimos-nos cinzentos. Como bem pondera o poeta Paulo Bonfim, na obra Colecionador de Minutos, quantos erros são praticados em nome de uma verdade que ninguém conhece e de que muitos se julgam donos e senhores absolutos. Pois bem, não podemos evidentemente perder o espírito crítico e povoar as nuvens, principalmente num momento como esse. Mas vale a pena, isso eu digo a todos os nossos magistrados, botar 2 pés entusiasmados no chão e acreditar que somos capazes de reunir forças para opor óbices aos que pregam a ânsia da vida sem uma finalidade ética. Na verdade, ministro Lewandowski, como Vossa Excelência disse na abertura do ano judiciário, nós temos instituições confiáveis, integradas por pessoas comprometidas com o bem comum. Eu posso atestar aqui que no Judiciário Bandeirante nunca faltaram nem faltarão homens e mulheres de fé, idealistas, que doam o seu tempo integral, talento e competência à causa da justiça, a permitir que se mantenha acesa a chama sagrada da esperança. Com essa fé e esse fervor, nossos magistrados e servidores se alinham na grande causa comum de revitalização constante do serviço que prestamos. Hoje nós temos em São Paulo mais de 1.950 juízes distribuídos em 353 comarcas na primeira instância e mais 439 magistrados no segundo grau, numa atuação intensa voltada à repressão da criminalidade e da improbidade administrativa, à proteção da infância e da juventude, da família e do consumidor, à defesa da livre iniciativa, do direito autoral, da liberdade de expressão e de tantos outros valores tão caros à nossa sociedade. E se há morosidade na prestação jurisdicional, ela não pode ser debitada à falta de empenho e de produtividade do nosso quadro. Importante realçar que em 2015 foram proferidas quase 3.800.000 sentenças pelos nossos valorosos juízes de primeiro grau. Mais de 924.000 audiências foram realizadas no Estado. Na segunda instância foram prolatadas cerca de 965.000 decisões. Isso que é importante, um número superior ao de feitos que deram entrada para julgamento. E mais, em muitos casos, os julgamentos ocorrem em primeiro e segundo graus, pouco tempo após a distribuição do processo. É evidente que precisamos avançar muito, sendo necessários mais investimentos em qualificação e valorização do nosso quadro, em tecnologia da informação e em infraestrutura física. Mas os avanços passam necessariamente por uma conjugação de esforços dos agentes políticos dos 3 poderes constituídos, aprofundando-se o diálogo já existente. A política, como a gente diz, é a arte de conversar. Cabe referir aqui que nos últimos anos sempre encontramos abertas as portas do Palácio dos Bandeirantes e das Secretarias de Estado para um diálogo franco e aberto acerca das necessidades do nosso judiciário. O governador Geraldo Alckmin, em vários momentos, vem demonstrando esse espírito de integração. E esse espírito de integração que também já havia sido demonstrado anteriormente pelo governador José Serra. De igual modo, a Assembleia Legislativa sempre nos recebe com toda a atenção e várias vezes ocupamos espaços no Colégio de Líderes para apresentação de nossas proposições, espaços abertos pelo deputado Fernando Capês, Vaz de Lima, Barros Munhoz e outros tantos deputados estaduais que vêm a brilhantar esse nosso evento. No âmbito federal, também encontramos muitos interlocutores no Senado e na Câmara. Está aqui o nosso deputado Arnaldo Faria de Sá, que é o nosso interlocutor permanente e defensor das causas da boa justiça. E agora, lá no Senado, temos também o eminente senador José Serra. De outro lado, o diálogo deve envolver ainda os demais operadores do direito e a nossa sociedade civil. Temos encontrado o Ministério Público com o eminente procurador Márcio Elias Rosa, na OAB, o Marcos da Costa, e anteriormente com o Luiz Flávio Borges Durso, e também na Defensoria Pública, hoje representada pelo Defensor Público Rafael, grandes parceiros para buscarmos o que é necessário, que é o aprimoramento do nosso serviço judiciário. Podemos também citar aqui a colaboração da sociedade civil em muitas situações. Eu lembro aqui a sempre
necessária a participação da Fiesp, né, nas semanas de conciliação e outros eventos tão importantes para que a nossa justiça seja cada vez mais acessível. E temos que também estar sempre presentes, manter uma interlocução com os nossos tribunais superiores, ministro Lewandowski, os presidentes do STJ, aqui o nosso ministro Paulo Dias, outros ministros paulistas, ministro Antônio Carlos Ribeiro estava aqui presente, deve estar aqui presente conosco, e outros ministros paulistas sempre têm mantido, nosso ministro Herman Benjamin também, né, sempre tem mantido um diálogo permanente com o nosso judiciário Bandeirantes para que a gente possa avançar em questões comuns. Eu digo, portanto, que a conjugação de esforços é que se apresenta como um instrumento de transformação, senhor governador. É sabido que a vitória não se aproxima dos homens de bem quando estes se desunem. E a nossa união, essa união de homens de bem, me parece cada vez mais fundamental para que a gente possa tirar o nosso país desse momento de crise. Embora possa dizer que nós precisamos cada vez mais estar comprometidos para edificar um judiciário que corresponda aos anseios do nosso povo, eu tenho certeza que esse objetivo será alcançado, apesar das dificuldades que se apresentam. A ideia é sempre fomentar a reflexão, a discussão e a implementação de soluções para os problemas que comprometem a maior eficiência da nossa justiça. Entendo que o reforço orçamentário, caminhando para a concretização da autonomia financeira do Poder Judiciário, não pode sair de pauta. Ao mesmo tempo, não podemos nos descurar do planejamento estratégico, agora implementado no âmbito dos tribunais de justiça, a partir de uma política do CNJ, que contempla a otimização de recursos humanos e monetários. Devemos trabalhar ainda por reformas legislativas, né? O nosso querido Marcos da Costa lembrava de reformas de códigos que muitas vezes não dão resultado, e eu digo que nós não podemos ter nunca a preocupação de criar mecanismos para dificultar o acesso à justiça. Restringir o direito de petição é acordar o direito de insurreição, como pontuou essa de Queiroz. É de se ressaltar aqui que quando a crise política, a crise econômica, moral e social, a nossa justiça estadual representa um grande vertedouro para os grandes problemas que entretecem esse quadro. É certo que ela representa um dos pilares do federalismo na Constituição vigente e deve ser valorizada pela sua influência na vida cotidiana das pessoas. Nosso governador falava agora há pouco, né, da valorização do federalismo, do pacto federativo. Nós temos que avançar para essa valorização e por isso que precisamos valorizar firmemente a nossa justiça estadual. Tenho dito reiteradas vezes que o judiciário brasileiro não pode ser conhecido e avaliado apenas pelos processos do Mensalão ou da Operação Lava Jato, pois se ocupa de tantas outras causas de grande impacto político e social que apenas não ganham maior divulgação. Diariamente, nos diversos recantos de nosso Estado, nossos magistrados combatem de forma destemida a criminalidade violenta, assim como os diversos delitos contra a administração pública. Na esfera civil, inúmeras ações civis estão tramitando, visando reprimir desvios de recursos do erário e a degradação do meio ambiente. Essa atuação firme dos nossos magistrados, por sinal, já produziu diversos mártires. Eu lembro, por exemplo, meu colega de concurso, o colega juiz Machado Dias, de Presidente Prudente, a colega Patrícia Scioli, do Rio de Janeiro, né, que foram vitimados pelo crime organizado no cumprimento do seu dever. E é a esses magistrados que nós devotamos respeito, assim como tantos outros magistrados que diuturnamente vivem sob ameaça, vivem aí escoltados numa vida reclusa, porque estão aí cumprindo de forma destemida o seu dever. Necessário perseguir, então, uma maior integração dos tribunais de justiça de todo o país, né? Hoje conversava com o presidente do Tribunal de Minas Gerais, da necessidade dessa integração, através do intercâmbio de experiências funcionais e administrativas, procedendo-se à permanente defesa da sua missão institucional. E coloco aqui que quando se fala na institucionalização de um colegiado permanente para o aprimoramento e integração do judiciário estadual, não se está a instigar o esvaziamento da ação fiscalizadora do Conselho Nacional de Justiça, senhor ministro. Isso é muito importante que se diga. Isso vem sendo muitas vezes insinuado em editoriais jornalísticos.
É importante afastar desde logo a ideia de que, com a edição da emenda 45, as atribuições dos Conselhos da Justiça Federal e Trabalhista foram absorvidas pelo CNJ. Esses conselhos continuam legitimamente atuando, não se sobrepondo, evidentemente, às pautas do CNJ, que digam respeito ao planejamento global do Judiciário e ao exercício, em única ou última instância, do seu poder correcional. O Tribunal de Justiça, por sinal, isso é importante que se diga, sempre se alinhou ao CNJ no cumprimento de metas e na formulação de políticas administrativas. Muitos magistrados paulistas, é bom que se diga, inclusive aposentados, prestaram e prestam relevantes serviços de assessoria à presidência e à Corregedoria Nacional da instituição. Não há, portanto, senhor presidente Lewandowski, qualquer resistência corporativista ao CNJ no nosso judiciário bandeirante. Cabe aqui ressaltar, isso é fundamental, que o nepotismo jamais contaminou nossa instituição. Nós, já muito antes da existência do CNJ, temos uma única lei que cria cargos em comissão e que veda expressamente a contratação de qualquer parente de magistrado. Posso dizer também, senhor presidente, senhor governador, demais integrantes da mesa, demais colegas, que há absoluta transparência na administração do nosso tribunal, com a publicidade de todos os atos. O nosso portal da transparência, no nosso site, é um exemplo de que a transparência subsiste na nossa corte. E também posso dizer que aqui nossos órgãos correcionais jamais toleraram qualquer desvio de comportamento, seja no primeiro, seja no segundo grau. De toda sorte, há muito por realizar. E tenho certeza de que o nosso novo Conselho Superior da Magistratura estará sempre disposto a alinhavar um laço de união que certamente nos desvendará o futuro a construir em prol da cidadania. Posso dizer aqui que a vida é essencialmente vontade e movimento. Os eminentes desembargadores Ademir Benedito, Manuel Pereira Calças, Luiz Antônio de Godoy, Renato Salles de Abreu Filho, Ricardo Dipp, ao longo do tempo, demonstraram imensa disposição de servir e grande idealismo. Daí o reconhecimento das eleições realizadas em dezembro. E nessa senda temos a integração do ilustre desembargador Xavier de Aquino, decano da nossa corte, que também é um magistrado idealista e altamente comprometido com a nossa magistratura, haja vista até o que ele realizou em poucos meses na Corregedoria de Justiça. Tenho a certeza de que cada qual se desincumbirá da sua missão com coragem e altivez, fazendo com que o nosso judiciário seja reconhecido como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Quero destacar também nesse momento o desempenho notável do meu antecessor na presidência do tribunal, o nosso querido desembargador José Renato Nalini, hoje secretário de Estado da Educação. Sua Excelência teve a coragem de assumir a responsabilidade da liderança e, de modo incansável, pavimentou um caminho que integrou pessoas, sonhos e conquistas e encerrou sua missão exitosa no nosso tribunal e já assume uma outra missão espinhosa, mas que certamente será também bem sucedida. Quero cumprimentar também o desembargador Ivan Sartori, que realizou uma gestão revolucionária nesta corte, e merece os nossos respeitos, a nossa estima, a nossa admiração. Desembargador Dirceu de Mello, uma pessoa que eu tenho grande admiração, eminente professor, sempre comprometido com a justiça e com o ensino do direito. Então, quero dizer que Vossa Excelência tem muito orgulho de estar aqui hoje tomando posse com a sua presença. Cabe aqui, finalmente, homenagear os nossos familiares. Eu digo sempre que a energia que nos move é o sorriso sincero e o aconchego daqueles que nos amam verdadeiramente. Por outro lado, não é isso, queridos colegas do Conselho Superior da Magistratura, as conquistas pessoais e profissionais não têm nenhum sentido na solidão. É necessário e ótimo compartilhá-las com os entes queridos. Na verdade, a felicidade maior num momento como esse é repercutir o sentimento de orgulho, de satisfação que nós projetamos em nossos pais, em nossos filhos, em nossos netos, em nossas esposas, em nossos demais familiares, em nossos amigos, pelo caminho percorrido e pelo êxito alcançado. Interessa-nos, no entanto, deixar como legado para esses entes queridos um nome honrado, um exemplo de trabalho profícuo, honesto e digno. Fica então aqui a nossa sincera homenagem aos familiares e amigos presentes nesta reunião.
Senhoras e senhores, todo aquele que assume transitoriamente função de comando pode prometer apenas muito trabalho, muita disposição para o bom combate. Todos sabem que as conquistas são de difícil maturação, mas, como já se disse em outras oportunidades, uma semente é sempre uma promessa de uma floresta. Enfim, queridos amigos, queridos magistrados, senhores servidores, demais operadores do direito, a trilha está aberta e o horizonte se apresenta promissor e desafiador. Eu quero recordar aqui o trecho de uma poesia de Mário Quintana, que já foi declamado em outra oportunidade, mas que é apropriado, ao meu ver, para alardear a nossa esperança de dias melhores para a nossa justiça bandeirante. Digo assim, ou disse o poeta, se as coisas são intangíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a distante presença das estrelas. Vamos ao trabalho e muito obrigado de coração pela presença tão carinhosa de todos.